Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia, do 5º ano. Estamos aqui para a nossa última aula desta semana. Sim, hoje será a nossa aula número 4, porque nós estamos iniciando o mês de abril. Hoje é dia 1º de abril e amanhã, sexta-feira, feriado, nós não teremos aula. Por isso, essa semana, foi bem mais curtinha, pessoal. Não se esqueçam de realizar as atividades para logo vocês poderem curtir também o final de semana, ao lado da sua família, é claro. Pessoal, olha só, aí na sua rotina de estudos, você vai observar que a última atividade desta semana é a atividade de hoje, dia 1/4 de 2021, que será uma atividade de matemática. E amanhã, sexta-feira, não teremos videoaula, porque será feriado, certo? As nossas atividades impressas são essa aqui, que você recebeu lá na sua escola. Então, pegue aí suas atividades para realizarmos agora, ok? Hoje nós vamos trabalhar as atividades da página 6 e 7 do seu material impresso. Tenha ele em mãos agora, porque esse é o texto que nós vamos começar trabalhando em matemática. Quinta-feira, 1/4 de 2021, certo? Então, vamos lá. Olha só, na aula passada, nós falamos, né, quem que eram os personagens da aula passada? A Júlia, o Tiago, o Caio e o Vinícius, que fizeram uma viagem, certo? Eles foram a São Paulo e eles conheceram o quê? O Mercadão Municipal e a Estação da Luz. Então, o primeiro texto que nós trabalhamos essa semana falou sobre as ferrovias no Brasil. Agora, o texto de hoje vai falar sobre essa ferrovia, né? Lá em Paranapiacaba. Alguém já ouviu falar nessa cidadezinha? Então, o título do texto é Um Passeio de São Paulo a Paranapiacaba. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas matemáticos. Então, nós vamos ter algumas situações problemas. Então, prestem atenção ao texto. Muito importante, sublinhem, destaquem no texto as informações mais importantes. Lembrando que, como estamos trabalhando matemática, nós vamos falar sobre os números que estão dentro do texto, ok? Então, vamos ler? Olha só, de quem será que... o texto hoje está falando do Tiago. Tiago, será que estava lá com a Júlia? Eu acho que ele estava, ó. Lá na primeira aula tinha Ana Júlia, o Tiago, o Caio e o Vinícius. Agora é só o Tiago. O Tiago junto com a família dele. Então, Tiago e seus irmãos, ao voltarem para casa, realizaram uma pesquisa e souberam que a primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 30 de abril de 1854, ligando o porto de Mauá, que fica na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, até próximo da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Essa ferrovia tinha 14,5 quilômetros de extensão. Eles ficaram sabendo sobre passeios que podem ser feitos no estado de São Paulo, em que é possível utilizar trens como meio de transporte. Vocês sabiam que ainda aqui no nosso estado nós podemos fazer vários passeios usando o trem? No final da aula a professora vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, o Tiago descobriu isso no passeio que ele fez. Continua a leitura. É possível ir da cidade de São Paulo a Paranapiacaba de trem, saindo da Estação da Luz em um percurso de 45 quilômetros, que dura 1h30. Olha que legal! Então, na aula passada eu mostrei para vocês, né, algumas imagens da Estação da Luz. Então, é possível fazer esse passeio. Ele acontece mais aos finais de semana, né? Mas pode pesquisar na internet direitinho para saber o dia correto, tá? Então, tem os horários corretos. Então, a pessoa que quer fazer esse passeio vai até a Estação da Luz, pega esse trem e viaja até Paranapiacaba para conhecer um pouco mais sobre a história das ferrovias paulistas, certo? E aí, no finalzinho do texto, a vila de Paranapiacaba foi fundada em 1865
E segundo dados do ano de 2012, então em 2012, contava com 1.509 habitantes do sexo masculino e 1.359 do sexo feminino. Vocês acham que é uma cidade grande ou pequena? Bem pequena, né? Por isso que é chamada até mesmo de Vila de Paranapiacaba, certo? E aí, o que vocês acharam do texto? Eu achei um texto muito bacana. Então, agora nós vamos responder, olha só, a questão da letra A. Quantos habitantes você estima que tinha na Vila de Paranapiacaba em 2012? Então, mais de 2.800? Menos de 2.800 ou exatamente 2.800? Como você fez para descobrir? Então, aqui a professora destacou o parágrafo que está lá no texto de vocês, olha só. Então, nós vimos aqui que no ano de 2012 a vila contava com 1.509 habitantes do sexo masculino e 1.359 do sexo feminino. Então, a pergunta é, né? Juntando esses dois números, eu tenho mais de 2.800, menos de 2.800, exatamente 2.800? Como você fez para descobrir? Nessa questão, a professora trouxe uma estratégia, mas vocês podem usar a estratégia que vocês quiserem, certo? Então, primeiro eu destaquei o 1.509 e o 1.359, que são os dois números que apareceram no texto. Para ficar mais fácil, eu só utilizei, olha só, o milhar, que está completo, e aqui eu tenho na casa da centena 500, que é o meu número mais próximo, deixei o número 9. E aqui eu usei o 1.300 e eu somei. Isso dá para fazer, ó, cálculo mental. O que sobrou? Somente a casa das dezenas e das unidades. Se eu juntar 59 mais 9, quanto vai dar? Pensa aí na sua mente. Pensou? 59 mais 9 deu quanto? Deu 68. E aí, junta aqui com o que já tinha dado nesse cálculo. Tem mais ou menos de 2.800 habitantes? Vocês podem fazer essa conta dessa forma. Vocês podem decompor os números, né? Em milhar, unidade milhar, centena, dezena e unidade. Vocês podem usar a estratégia que vocês quiserem, certo? Essa foi uma estratégia, ok? Questão da letra B. Qual o total de habitantes da vila de acordo com os dados de 2012? Então, nós vamos fazer o quê? Juntar os dois números. A mesma coisa, você vai usar a estratégia que você quiser para resolver este cálculo. Na letra C, essa é muito fácil. O que havia mais? Habitantes do sexo masculino ou do sexo feminino? Quantos a mais? Então, haviam mais homens ou mulheres? Então, nós vimos no texto que havia 1.509 pessoas do sexo masculino e 1.359 pessoas do sexo feminino. E aí, qual dos dois nós observamos que tinha mais pessoas? Sexo masculino ou feminino? Mas tem uma perguntinha aqui, ó, quantos a mais? Então, aqui eu preciso calcular a diferença, usando o número maior em cima e o número menor. Lembrando que o cálculo da diferença sempre vai ser uma subtração, pessoal. Então, são duas respostas aqui na questão C. E aí, deu tempo? Se não deu tempo, você pode pausar o vídeo e fazer a sua conta e depois retornar a assistir a videoaula, certo? Na última questão, quantos anos faltam para a comemoração de 2 séculos da fundação da Vila de Paranapiacaba? Olha só, quanto tempo está faltando para completar 2 séculos do ano de fundação? Nós vimos no texto que a vila foi fundada em 1865, o ano da sua fundação. E aí,
quantos são 2 séculos, né? Para ela completar o aniversário de 2 séculos. Vamos relembrar alguns termos, olha só. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre medidas de tempo. Então, a professora trouxe aqui para vocês algumas medidas para a gente relembrar. Então, um ano tem 365 dias, pode ter 366 também. Um biênio tem 2 anos. Um quinquênio tem 5 anos. Um século tem 100 anos. E um milênio tem 1000 anos. Aí, na sua situação problema, né, está perguntando quantos anos faltam para a comemoração de 2 séculos da fundação da Vila de Paranapiacaba. Então, você pode, olha só, é uma estratégia, você pode usar outras, tá? Ano da fundação, 1865. Nós vimos, olha só, que a questão é quanto tempo falta, né, para completar 2 séculos. Então, um século completa em 1965, 100 anos da sua fundação. E quando vai completar 2 séculos, que são 200 anos de fundação, que ano será que vai completar? A pergunta é, quantos anos ainda faltam? Então, aqui nessa questão, descobre primeiro qual ano que vai completar 200 anos de fundação, aniversário de 200 anos. E aí você vai fazer um outro cálculo para descobrir o ano que nós estamos e quanto tempo ainda falta para completar esses 2 séculos de aniversário da fundação da Vila de Paranapiacaba. Certo, pessoal? Bom, como a professora falou, na aula de hoje eu tenho algumas sugestões para vocês. Isso, como a professora já disse, ó, você respondeu a questão e eu tenho aqui para vocês algumas sugestões, olha só. Se você ficou curioso sobre a história das ferrovias, se você quer conhecer um pouquinho mais, eu vou deixar para vocês, ó, este link aqui, ó, deste documentário, é muito legal, a professora assistiu, tem 22 minutos? Tem, só que ele mostra um passeio desde lá na Estação da Luz, saindo de São Paulo na Estação da Luz, chegando não só até a Vila de Paranapiacaba, mas também mostram outras estações ferroviárias do nosso estado que são muito importantes para o desenvolvimento. Inclusive, aqui na nossa cidade, né, lá onde nós temos o nosso terminal urbano rodoviário, era a nossa antiga estação ferroviária. Então, ali na Avenida dos Araçás, tínhamos antigamente um traçado da ferrovia e por ali também passavam os trens. Olha que bacana, né? E aí, com o desenvolvimento da cidade, a cidade cresceu muito, então foi necessário a retirada desses trilhos do trem que passavam por ali. Então, olha só, mais uma coisa bacana para vocês conhecerem, certo? É muito legal nós podermos estudarmos, nós aprendermos sobre a história do lugar onde nós vivemos, né? Porque isso faz com que a gente cresça cada vez mais em conhecimento, né? E também valorize o lugar onde nós vivemos, certo? Eu quero deixar para vocês, olha só, estamos terminando a aula de hoje. Eu quero deixar para vocês um grande beijo. Quero dizer para vocês que é muito bom, né? Mesmo longe, estarmos pertinho aqui através das videoaulas e que nesse final de semana você aproveite muito ao lado da sua família para agradecer a Deus, né? Por tudo aquilo que Deus tem nos dado, por tudo aquilo que Ele tem nos presenteado. Esse domingo, ele é comemorado, né? A Páscoa, né? Muitas pessoas cristãs comemoram a Páscoa. Então, que este domingo, a lembrança desse dia tão especial, realmente possa trazer muita alegria, muita paz, muito amor para as nossas vidas e para as nossas famílias, certo, pessoal? Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana e até na semana que vem. Um beijo e até a próxima.